Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando a nossa Semana Jurídica, onde nós vamos tratar das carreiras jurídicas, certo? E hoje nós temos como convidada especial a juíza do trabalho da 23ª Região do Estado de Mato Grosso, a doutora Graziele Cabral de Lima. Nós estamos aguardando ela entrar aqui. Eu vou contar um pouquinho da história da nossa faculdade. A faculdade iniciou seus trabalhos em janeiro deste ano, quando obtivemos a portaria. Alô? Sim, nós tivemos a nossa portaria e começamos as nossas aulas em março deste ano, 2020. Portanto, é uma faculdade muito nova, jovem. Começou a primeira turma, né, dos cursos de Direito e de Gestão do Agronegócio. Em seguida que nós começamos a trabalhar, veio a pandemia. Vamos lá, doutora Graziele Cabral já nos assiste, ela vai entrar. Doutora Graziele, juíza do trabalho, do Tribunal do Trabalho. Olá, boa noite. Boa tarde, noite, né? Boa noite, doutora Graziele. Seja bem-vinda aqui à nossa faculdade de Campo Verde. Vou lhe contar um pouquinho da faculdade, né, para a senhora se inteirar. Nós somos uma faculdade que começou os trabalhos este ano, ano 2020. Nós iniciamos as aulas em março de 2 cursos, né? Nós somos iniciantes do curso de Direito e do curso de Gestão do Agronegócio, um curso tecnólogo de 3 anos. E o de Direito, bacharel, 5 anos. Nossas atividades são exclusivamente presenciais. Não bastasse isso, começamos os trabalhos e veio a pandemia, né? Mas temos conseguido oferecer o conhecimento, né, para os nossos alunos, aqueles que acreditaram em nós, e muitos outros estão acreditando no nosso trabalho. Temos seguido agora para o 2º semestre dos cursos de Direito e Gestão do Agronegócio. O mês de agosto é o mês do advogado, mês de muitas solenidades. Infelizmente, esse ano nós não vamos conseguir fazer essas atividades presencialmente, por todas as razões que a humanidade está vivendo, certo? Mas não poderíamos de prestar a nossa homenagem, oferecer alguma coisa boa para os nossos alunos. Então, começamos agora com a Semana das Carreiras Jurídicas. E a senhora agora é a nossa convidada especial para iniciar a semana, tá? Gostaria que a senhora se apresentasse e contasse um pouco de quem é a doutora Graziele Cabral. Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer pelo convite da Unicentral, né, na pessoa da doutora Tânia, que gentilmente me convidou para estar falando um pouquinho da carreira de juíza do trabalho. Nós somos, inclusive, colegas de faculdade, então é um grande prazer estar aqui falando aí com os acadêmicos da Unicentral. É muito interessante, uma nova faculdade em Campo Verde. Eu já judiquei em Campo Verde, na verdade, quando eu fui juíza em Jaciara, né? Eu fazia as itinerantes na cidade de Campo Verde. E então eu quero agradecer, né? Dizer que é um grande prazer realmente. E eu acho que essas iniciativas são sempre muito boas. Porque uma das principais coisas que motivam o estudante é ele conhecer as várias hipóteses, o leque de opções que ele tem com o curso de Direito. Então, eu vi que vocês programaram aí uma semana com carreiras, então isso é muito importante. Nós vamos nesse nosso bate-papo, inclusive uma das coisas que eu já até antecipo é que antes de se escolher uma carreira, seja de partir para a advocacia, de partir para a promotoria, de partir para a magistratura, primeiro é necessário conhecer, muitas vezes a gente brinca, né, que a gente só vê
o glamour e não conhece muitas vezes o dia a dia, a rotina. Então, é muito importante. E isso eu parabenizo a Unicentral pela iniciativa de estar levando esse conhecimento aos acadêmicos. Bom, meu nome é Graziele Cabral, é Braga de Lima, eu sou juíza do trabalho há 14 anos. No dia 16 de junho desse ano, eu completei 14 anos de magistratura, fui juíza substituta até o ano passado, por opção, e em dezembro de 2019 eu titularizei na comarca de Colíder. Então, hoje, atualmente, eu sou juíza titular na comarca de Colíder. Nós estamos aí trabalhando, eu não estou em Colíder, estou em Cuiabá, porque eu também titularizei, né? Trabalhei 3 meses e aí veio a pandemia. Então, nós estamos fazendo hoje um trabalho remoto, né? As audiências por videoconferência. Então, todos nós estamos, assim, pegando muitas novidades, muitos desafios. E o estudante de direito é interessante que ele também saiba que em todas as carreiras, em toda opção que ele for tomar, ele vai ter aí coisas boas, mas vai ter grandes desafios pela frente nessa carreira. Muito bem, então agora eu vou começar a lhe perguntar algo que talvez todos queiram saber. Como é que foi essa opção pela Faculdade de Direito? Onde lá tudo começou seu interesse pelo direito? Tem alguma coisa especial? Então, não, no meu caso é até interessante, porque geralmente tem um pai advogado, uma mãe advogada, uma mãe magistrada, não. No meu caso, a minha mãe do lar, meu pai veterinário, mas eu sempre gostei da área de humanas, né? Eu, quando comecei, né, no ensino médio, e pensar no que seria uma faculdade, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de falar. Então, eu pensei, foram duas as opções, eu pensei em jornalismo e pensei no direito. E logo optei, analisando, né, as carreiras, logo optei pelo direito, mas quando ingressei na faculdade, eu ainda não tinha ainda me definido se eu gostaria de advogar ou se eu buscaria um concurso público, né? Mas a escolha pelo direito foi realmente por ter uma afinidade com a área de humanos, né? Não tinha ninguém na família nesse ramo. Certo. Chegou a advogar, doutora? Cheguei. Eu advoguei por um pouco menos de 3 anos, né? 3 a 4 anos. Eu cheguei a advogar e advoguei na área trabalhista. A área trabalhista, ela foi, assim, uma paixão à primeira vista, né? Eu me lembro que, assim, todo mundo, vocês vão ver, vocês acadêmicos, a gente entra na faculdade de Direito, a primeira matéria que a gente acaba se apaixonando é o direito penal. Porque o direito penal é muito interessante, com histórias, né? É a hora que você realmente vê e consegue começar a entender um pouquinho do direito mesmo, né? E só que quando eu estava no 6º semestre da faculdade, eu tive aula com o Dr. João Carlos, que hoje é desembargador, e ele foi meu primeiro professor de Direito de Trabalho. Então, ele entrou na sala de aula e começou a ministrar a aula. Eu olhei e falei assim, é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu não sabia ainda, depois, mais tarde, que eu fui realmente definir se eu queria a magistratura, ou queria Ministério Público, ou a advocacia, mas que eu queria o direito e o processo do trabalho. Inclusive, Fayad foi meu professor depois de processo do trabalho. Dr. Fayad, um grande abraço, também contribuiu aí para a minha paixão por essa carreira, por essa área. E foi assim que eu advoguei, né? Mas sempre eu advoguei, mas eu sempre estudava, porque eu ainda não tinha definido. Então, eu advogava, eu dava aula, eu sou professora também, dava aula na faculdade e ainda desses 2, 3 primeiros anos aí eu ainda não tinha me definido se prosseguiria como advogada ou se faria concurso público. E aí eu fiz, né? O primeiro concurso público que eu fiz foi para servidora. Na verdade, eu estava estudando a magistratura e os meus alunos falaram, faz, professora, vai ter concurso para servidor. E eu dizia assim, mas eu quero ser juiz. Ele falou, mas servidor já é fácil. E aí eu fiz o concurso, né, para servidora. Fui aprovada como técnica, fui aprovada como analista.
E daí, 6 meses depois, e assim, nisso eu tô dando uma agilizada na história, né? Mas isso teve um tempo aí, mais uns 2 anos, eu tinha de 4 para 5 anos de formada, quando eu passei no concurso. E então, eu fui, decidi estudar, decidi seguir os estudos, e aí com 6 meses de servidor eu fui aprovado como juíza do trabalho aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, da 23ª Região. Foi importante ter tido essa experiência anterior como advogada, então. Muito, muito. Eu digo que, porque assim, é necessário hoje a experiência, hoje é obrigatória. Na minha época, eu fui a última turma que não era necessário, né, os 3 anos de experiência, né, de prática, mas eu acho muito necessário. É totalmente, eu digo que é indispensável que a pessoa tenha sentado dos dois lados, eu sempre brinco, né, que ela tenha tido a percepção como advogado. Eu me sinto uma magistrada talvez um pouco mais, como que eu poderia dizer, que consegue às vezes visualizar ali, às vezes uma agonia de um advogado numa primeira audiência. Eu acho que a dificuldade da advocacia é exatamente por eu ter advogado. Então, eu acho muito importante, muito importante. Aqueles, não façam só, eu vou assinar umas petições só para eu ter ali meus 3 anos, não. Participem de audiências, eu quero concurso, mas participe. É importante, isso forma um magistrado mais, talvez, justo, talvez, não humano. É nem justo, mas isso, mas humano. Assim, porque você sentiu na pele a dificuldade, aquele nervosismo de estar ali do outro lado. Então, é diferente de você ler ou de você imaginar. Então, quando você passa para o outro lado, você consegue, pelo menos assim, ter uma noção melhor de como é o lado de lá. Poderia explicar um pouquinho, então, qual que é o caminho a ser seguido para quem quer esta carreira, juiz do trabalho? Bom, Tânia, eu falo o seguinte. Bom, nossa internet está meio... Veio o telefone instalar uma atualização agora. Voltei aqui. Várias pessoas me perguntam, né, sobre o que fazer. Veja, não tem uma receita de bolo. Mas uma coisa que eu posso dizer que para mim serviu muito, eu acho que isso me ajudou demais, foi ter definido, pelo menos a área que eu tinha mais afinidade, né? Já no 6º, 7º semestre da faculdade. Então, com isso, eu direcionei as minhas atividades, mesmo sem saber se eu seria advogada, se eu seria procuradora do trabalho, se eu seria fiscal do trabalho, se eu seria juíza, mas o direito e o processo do trabalho já eram a minha área onde eu tinha mais afinidade. Quando eu comecei a prática jurídica, por exemplo, eu trocava com os meus colegas as ações, porque ninguém gostava de direito do trabalho. Então, eu ia lá e a gente trocava, eu ia buscar as ações trabalhistas que eles tinham e pegava, e a gente trocava, né? Fazia essa troca. E a minha monografia foi voltada para o tema. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo, né? O segundo, eu acho que aí também, já no decorrer da faculdade, eu ia para o fórum, né? Eu ia, na época, não me chamem de velha, por favor, mas na época eu ia para a Junta de Conciliação e Julgamento. Não era fórum trabalhista, ainda era junta. Eu peguei um período pequeno, mas eu peguei sim a junta de conciliação. E lá eu ia, e lá eu assistia a audiências, e lá eu conversava com os magistrados. Então aí aquilo ali foi me aflorando, né, a vontade. Quando finalmente aí eu estagiei, fiz estágio no Ministério Público do Trabalho, foi muito bom, mas eu vi que eu não tinha perfil para procuradora do trabalho. Então, foi aí que eu defini, falei, não, é juíza do trabalho e é essa a minha meta. E aí você estabelece a sua meta. E assim, eu não parei a minha vida. Eu casei, eu tive filhos, mas eu nunca parei de estudar.
Então, o tempinho que me sobrava, para você ter uma ideia, quando eu passei, para vocês terem uma ideia, quando eu passei, minha filha mais velha tinha 1 ano de idade. Então, assim, eu dava mamar para ela, 4 horas da manhã, já ficava acordada estudando, né? Porque tinha que trabalhar também e tudo mais. Então, eu acho que você definir quanto antes a sua área de afinidade e as suas metas, né? O que você, o seu objetivo e as metas para você atingir esse objetivo é muito importante. Ter uma rotina de estudo sem deixar de lado o lazer, o esporte, porque senão também não consegue. Eu tenho amigos que estudaram 10, 12 anos, só estudaram e não passaram no concurso. E acabaram Ah, desistindo. que pena. Então, eu estou diante de uma pessoa aqui que está feliz com a carreira de juíza do trabalho. Eu sou realizada, Tânia. Tenho alguns. A gente infelizmente, toda carreira ela tem as suas dificuldades. Ela às vezes tem assim a falta, muitas vezes a falta de um certo reconhecimento que a gente Uhum. percebe, certo? Mas assim, eu posso dizer que eu sou realizada, sim. Eu sou uma magistrada feliz no desempenho das minhas funções. E eu amo a minha profissão. Eu falo que eu amo, eu digo, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser professora. E eu hoje consegui ser as duas, porque eu sou magistrada e E também sou professora, professora. tá? Exatamente. E quando tudo isso passar, será convidada para vir para a Unicentral, viu? Será um prazer. Ainda que seja um curso curto, uma palestra, mas sempre fará parte dessa nossa família Unicentral. Então, eu quero lhe perguntar, e estabilidade? Fala para nós da estabilidade, como que é o início, o interior. A senhora falou agora, substituta, titularizada, dá uma explicada para nós nisso. Todo mundo quer saber do concurso público e da estabilidade, claro, né? Ou ficamos advogados. São coisas bem diferentes. Sim, nós temos que. Existe a minha luz apagou, mas acho que está dando para ver, né? Ficou igual, tá perfeito. Ah, então tá bom. Então, seguinte, o juiz do trabalho, ele é uma carreira que possui estabilidade, né? Depois de 2 anos, você fica vitalício. Então, há a sua estabilidade após os 2 anos do vitaliciamento, certo? Eu vou dizer para você que, em termos de remuneração, tá? E aqui, assim, sendo muito aberta e muito, como que eu posso dizer, clara, tá? Sem esconder, porque às vezes as pessoas falam assim, não, não há transparência. O juiz, a remuneração do juiz do trabalho ela é diferente das outras carreiras da magistratura, certo? Isso é uma coisa que a gente gostaria que fosse diferente. Não estou chorando, estou falando a realidade, porque a pessoa que escolher a carreira, ela vai saber. A gente espera que quando os alunos aí da Unicentral se tornarem os próximos magistrados, a gente consiga uma equidade. Já foi melhor, certo? Nós perdemos com a inflação, com as perdas de inflação, nós perdemos, mas a gente não pode reclamar considerando a média de renda da população e de tudo, é uma profissão que pode te dar uma vida confortável. Ninguém fica rico, ninguém fica milionário sendo juiz, mas te dá um conforto e as pessoas que gostam, como advogado, um advogado bem sucedido, eu digo para vocês, se for pensar na remuneração, você pode ganhar muito mais. Mas eu penso que a gente tem que unir as duas coisas, tem que unir a sua paixão, a sua vocação, certo? Com também uma boa remuneração. Então, é uma remuneração que te dá para ter uma vida confortável, uma estabilidade. Você sabe que, igual eu falei, nós temos, por exemplo, em pandemia, nós sabemos que ali, independente, faça chuva ou faça sol, nós estamos trabalhando por trabalho remoto, mas faça chuva ou faça sol, a nossa remuneração está ali. O advogado, ele pode ganhar mais, mas às vezes ele não tem aquela certeza, tem um mês que ganha, tem um mês que não ganha, né? Você pode falar melhor do que eu É a sobre nossa isso. vida, é essa aí. Né? Exatamente. Então, assim, mas tem, nós temos essa. Eu falo que eu sou realmente feliz. Eu sou feliz e não tenho que reclamar, não. Tá. E entra primeiro como juíza substituta, como juiz, né? Sim, desculpa, eu esqueci.
A Faz o carreira concurso, é. Isso, você faz o concurso para juiz substituto. O nosso é um pouquinho diferente da justiça, dos juízes estaduais. O juiz estadual ele não tem a opção de não titularizar logo em seguida. Então, ele já entra e ele já vai para uma comarca de entrâncias, né? Lá são entrâncias. O nosso, não. O nosso, a gente entra como juiz substituto e até que vague uma vaga de titular, certo? Você fica juiz substituto. E quando surge essa vaga, você tem a opção de permanecer substituto ou se titularizar. Tanto que eu sou juíza há 14 anos, né? E por conta de família, né? Minhas filhas, eu tenho 3 filhas, então eram pequenas, agora já estão grandes. Eu fiquei com 5 anos de magistratura, eu tive a oportunidade de titularizar, mas eu recusei. Então, eu fiquei até, para você ver, até ano passado, eu tinha 13 anos de magistratura, dezembro do ano passado. Então, com as minhas filhas já grandinhas, que já podem ficar um pouquinho sem a mamãe, eu resolvi titularizar. E eu fico indo e vindo. A minha família mora em Cuiabá, eu moro em Colíder e venho para cá, né? Fico lá durante a semana. A senhora é titular da vara do trabalho de Colíder. Ponto. É isso. É atualmente, ponto. Exato. Agora eu tenho uma vara para chamar de minha. Isso, é bem isso. Erasmo Carlos, vamos lá. Ai. Doutora Graziele, o tempo passa muito rápido, eu estou só observando aqui, mas cuidando, viu? A gente vai longe nessa conversa, que é muito bom. Se não fosse assim, não teríamos a oportunidade de falar. Quais os maiores problemas de um juiz do trabalho hoje? Sabe apontar? Bom, as dificuldades. Sim. O que acontece? Infelizmente, o Poder Judiciário como um todo ele tem sofrido muitos ataques. Certo? Alguns a gente, infelizmente, nós temos que pensar que o Poder Judiciário é feito por pessoas e pessoas de todos os tipos, inclusive todas as carreiras são assim, né? Certo. E muitas vezes esses ataques, e aí especialmente o que acontece? Como a Justiça do Trabalho, ela lida com o trabalho versus o capital, como nós temos essa atuação de atuar em causas que envolvem empresas e trabalhadores, ultimamente a Justiça do Trabalho tem sofrido muitos ataques, certo? Inclusive com ataques e ameaças, inclusive, de que vai acabar a Justiça do Trabalho, como se a Justiça do Trabalho fosse a causa dos problemas econômicos, políticos e sociais do nosso país. Então, não é. A gente tem que pensar o seguinte, a Justiça do Trabalho ela é uma justiça, faz parte do Poder Judiciário como um todo, e não é acabar com a Justiça do Trabalho que eu acabo com o direito do trabalho. Se você me perguntar assim, o que você acha de unir a Justiça do Trabalho, e acho que com isso eu respondo até alguns questionamentos já unindo um pouquinho tudo. Da união da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Eu não acho ruim. Se for para economizar, se for para enxugar, agora, extinguir o direito do trabalho, não tem como. Alguma justiça vai ter que continuar julgando as causas trabalhistas. Ainda que eu extinga, que eu incorpore a Justiça do Trabalho na Justiça Federal, eu vou continuar tendo que ter uma justiça especializada. E uma justiça vara especializada. Da justiça da Federal, isso, que, né, exato. Exemplo, né? Exatamente. E de repente, ainda eu defendo mais, eu vou adiante. Eu acho que, inclusive, ampliar a nossa competência. Né? A gente conversou um pouquinho antes e você estava falando da questão da previdenciário. Sou totalmente favorável. Eu acho que tem tudo a ver. Certo? Eu acho um absurdo, porque hoje, por exemplo, a gente julga a responsabilidade civil relacionada ao acidente de trabalho, mas nós não temos competência para julgar e analisar as questões previdenciárias ligadas ao acidente de trabalho. Pois então, eu acho que seria... É um direito social, né? Exatamente. Então, eu acho que seria muito valioso, muito proveitoso, se houvesse, assim,
uma união, mantendo a especialidade da Justiça do Trabalho, mas eu vejo que não perderia a essência da Justiça do Trabalho trazer as questões previdenciárias, exatamente pelo que você colocou. Faz parte dos direitos sociais. Certo, Então, então. assim, então as nossas agonias são essas. São, assim, muitas vezes de um estigma de que juiz do trabalho protege ou não protege, de que justiça do trabalho é parcial. E isso são as agonias de um juiz do trabalho e de todo juiz, eu vou dizer para você. A gente tem a consciência de que a gente decide, a gente lida com vidas. Então, uma das agonias é tentar ser sempre imparcial e tentar ser justo, mas lembrando, eu sempre digo para as partes isso. Juiz, para ser, ele é justo conforme as provas que são produzidas nos autos. Muitas vezes a gente dá um ganho de causa para quem não tem razão, mas foi a pessoa que melhor produziu aquela prova. Então, a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Mas essa é uma das agonias da carreira. Então, falou bem, porque com a reforma trabalhista de 2017, essa questão de custas, honorários sucumbenciais, esses novos requisitos para petição inicial, recurso, ônus da prova, você acha que ficou mais difícil para o trabalhador propor reclamatória trabalhista, reclamação trabalhista? O que lhe Eu tenho uma parece? visão, eu não vejo por esse ângulo, certo? Eu tenho uma visão, até porque eu tenho um entendimento de questão de valores e de concessão de justiça gratuita para que essa norma não seja inconstitucional, certo? A minha visão é que para que todas essas alterações, principalmente ligadas a custas e honorários, elas sejam constitucionais, elas têm que ser feita é necessária uma interpretação conforme a Constituição Federal. Então, eu penso que ele só vai pagar honorários, ele só vai pagar custas, se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Então, analisando por essa minha perspectiva, eu acho que as mudanças são válidas porque elas não trouxeram discriminação, considerando que se aquela pessoa ela é beneficiária da justiça gratuita, ela não vai ter problema de acesso à justiça, certo? Então, ela não vai precisar pagar nem nada. Agora, nós temos que pensar o seguinte, a reforma trabalhista trouxe, vamos dizer assim, uma formalização do direito do trabalho. Então, o que eu posso dizer no sentido de... Eu acho que ela não é que ela prejudicou o trabalhador, não. Só que ela está exigindo profissionais mais gabaritados, capacitados para atuar na justiça do trabalho. Então, hoje nós temos requisitos de petição inicial, nós temos mais formalidades que antes não eram exigidas. Então, infelizmente, a gente via assim, que qualquer pessoa que nunca tivesse pego uma ação trabalhista na vida, ela conseguia ingressar na Justiça do Trabalho. E hoje isso não acontece, certo? Então, a minha visão, a minha perspectiva analisando pelo meu entendimento, não houve redução, não houve... não impediu o acesso à justiça, mas realmente transformou o direito do trabalho num ramo que também necessita de um advogado que tenha se capacitado, que tenha estudado, que saiba fazer uma petição inicial, porque, Tânia, você sabe, a gente pegava muita situação de, assim, pessoas que nunca trabalharam na Justiça do Trabalho e ingressavam com a ação sem saber as peculiaridades desse ramo. E a gente tinha muita dificuldade. Nossa, e como? Já vi que a gente vê coisas, né? Mas como em todo o ramo do direito, ele está ficando especialicíssimo. Assim como é o eleitoral, o direito penal, natural. As pessoas precisam se dedicar a estudar aquela área e não ficar propondo ação judicial, correndo o risco de prejudicar o seu cliente. E aí entradas honorários de sucumbência, né? Que é aquela quando a parte paga, a parte ganhadora cobra os honorários da parte perdedora, né? O advogado do ganhador. E aí assustou muita gente também, né? Fez alguns recuarem. Com isso também, houve uma redução da quantidade de ações. Não houve na Justiça do Trabalho?
Sim, nós tivemos uma redução, vou falar em nível nacional, tá? Até, vamos falar antes da pandemia, tá? Em torno de, vamos falar 2019, em torno de 33% em nível nacional. Eu era juíza na vara do trabalho de Várzea Grande, né? Antes de titularizar em Colíder, lá a nossa redução foi de quase 40%, certo? Então, assim, uma redução muito grande. E aí estava começando a haver um aumento. Eu acho que assim foi o tempo para se adequar às novidades e tudo mais. Aí veio a pandemia. E aí nós Exato. tivemos um recuo muito grande de ações. Não porque eu acho que os direitos não estão sendo violados. Não porque nós não estejamos recebendo as ações. Mas a gente está percebendo ainda que tanto os advogados, as partes, elas estão com muito medo. Não, até esse medo de entrar com a ação, não saber o que vai acontecer. A parte mesmo, ela, né, ainda não tem medo até de sair de casa para procurar o seu advogado, então as pessoas estão deixando. Eu imagino que pós-pandemia a Justiça do Trabalho vai, posso usar uma expressão informal? Vai Ah, bombar. claro. Pois Vai. é, eu ia lhe perguntar o que acha do pós-pandemia. Esse é o novo judiciário pós-pandemia, né? De um modo geral, acredito que as pessoas vão buscar o judiciário por mil razões: mudança de comportamento, perda de direitos, em todos os ramos do direito. Eu digo isso para os nossos alunos. Pessoal, acreditem no direito. Agora é o momento do direito. Não, eu acho que agora é o momento do jornalismo, né? Que nós estamos vivendo, né? É isso. O primeiro A momento grande é profissão é ser jornalista, é o momento. Mas o do direito, ele vem muito. Fayad está aqui perguntando, falando, comentando das demissões em massa. Pode ser, né? Oi, professor. Foi meu professor de processo do trabalho. Com muito orgulho, contribuiu aí pela paixão. Eu tinha Nossa, falado. foi nossa, É, nossa. foi a esposa do professor. É, as Então, deve, demissões. Bom, pode falar. fale. Em relação às demissões em massa, nós temos que. Eu tenho participado de várias lives com vários colegas e pessoas de outros ramos, de legislativo, de executivo, empregados, sindicatos. O que a gente observa? Nós não podemos tratar, nós estamos num momento anormal. Na minha concepção, é um momento anormal, ele tem que ser tratado de forma anormal. Inclusive, por todos nós, sociedade, entendeu? E pelos ramos dos poderes, seja pelo poder executivo, pelo legislativo, pelo judiciário. Tanto que nós já estamos vendo que tem saído medidas provisórias, legislações específicas para essa fase que nós estamos passando. Esses dias eu estava comentando sobre a MP 927, que perdeu a eficácia, né? Mas que ela, mesmo perdendo a eficácia, ela, mesmo se ela tivesse virado uma lei, ela seria uma lei que duraria até o final da calamidade pública. Ela seria uma lei que teria uma vigência já estipulada, com início, meio e fim. É. Então, nós temos esse novo normal e essa situação que exige que, de um lado, a gente proteja o empregado, mas eu também não posso simplesmente, ao proteger o empregado, eu deixar de pensar no empresário que também, muitas vezes, ele não queria fechar a porta. Ele fez aquilo, ele fechou as portas e demitiu essas pessoas, fez essas demissões em massa, porque ele próprio já não tinha mais como sobreviver. Então, nós vamos ter que trabalhar com duas situações, né, e equilibrar essas duas situações, porque nós temos que pensar que nós temos o social, nós temos o lado dos trabalhadores, mas nós temos o capital. E um depende do outro. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um vizinho meu de condomínio, ele tem uma cantina dentro de uma grande escola aqui de Cuiabá, uma das maiores escolas de Cuiabá. E ele adotou, ele deu férias, depois ele fez aquela suspensão do contrato. E um dia passando aqui, ele falou, vou te perguntar, eu preciso te perguntar. Ele falou assim, mas e agora? Eu não sei se a escola volta, como é que eu faço? Eu não tenho mais como fazer. Eu falei, olha, você pode dar suspensão novamente por mais 30 dias.
Ele falou assim, mas não tem condições, porque depois como é que eu vou dar estabilidade, garantia de Estabilidade. emprego para essas pessoas se eu não sei se a escola vai voltar? Vou demitir. Então, tá errado? Não sei. É verdade. Então, né, a gente tá difícil até julgar, É né? difícil a receita, ninguém sabe, né? A resposta é: ninguém sabe. A gente vai nos adequando, é isso. Doutora Exato. Graziele, nosso tempo agora está em 40 minutos, certo? Eu quero lhe perguntar agora qual o seu recado, o que a senhora diria para os alunos do direito e faça as suas considerações finais. Bom, para os alunos eu posso dizer o que eu comecei, né? Acho que no começo da live eu já fiz questão de pontuar, porque foi muito importante para mim. Que antes, bom, primeira decisão vocês já fizeram, né? Que foi fazer o curso de direito, cursar o curso de direito, certo? Então, essa é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é que vocês conheçam todo o leque, porque o direito, inclusive eu falo, tem uma das minhas filhas tem 15 anos, então ela já está começando a pensar no que ela vai fazer, que faculdade que ela vai cursar, e eu disse para ela o seguinte, embora ainda, eu falando de vários, o direito, ele te dá uma gama de possibilidades, só que você precisa conhecer, porque às vezes a gente acha que conhece, eu acho tão bonito aquele meu conhecido, eu vejo ele de toga, né? O outro que é delegado, eu vi um outro que é promotor, mas às vezes a gente está vendo uma figura e não sabe exatamente o que ela faz. Então, assim, de Romanceando. novo, exatamente, romanceando, vendo a parte mais bonita, porque as pessoas realmente, a gente acaba passando o que é mais bonito, ninguém coloca ali o ruim, dificilmente. Então, assim, toda carreira ela tem o seu lado bom, ela tem o seu lado ruim, tem as suas felicidades e as suas frustrações. Então, o importante, de novo, eu parabenizo aqui a iniciativa de fazer essas lives para conhecimento das carreiras. Então, conhecer. Eu digo, vá numa delegacia, conversa com o delegado, vá no momento ali, que olha, doutor, que horas que é o momento mais tranquilo para a gente ter uma conversa? Troca uma ideia, pergunta como é, se ele faria de novo. Eu acho que o mais importante é dizer assim, se você voltasse atrás, voltasse lá, há 14 anos atrás, você faria de novo? Eu faria. Então, assim, mas o que foi o ruim? O que foi o bom? Será que o ruim eu aguentaria? Então, eu acho que isso é muito importante, conhecer, porque não são flores. Na verdade, a gente vai encontrar mais espinhos do que flores, certo? E depois você vai colhendo os frutos e você vai ganhando a experiência e aí vai ficando um pouco melhor. Tá? Então, é ter esse conhecimento e depois que você estabeleceu, que você definiu a sua área de atuação, a área que você tem afinidade, a área que não é que, gente, vou dizer uma coisa, não é só assim a área que mais ganha dinheiro. De verdade, não estou sendo aqui, me fugiu aqui a idealista, né? Falar assim, não. Eu acho que é uma adequação. Estou falando para vocês o que eu falo para as minhas filhas. Vocês têm que adequar, certo? O que você gosta com o que possa te dar sucesso profissional, financeiro. Então, você também analisar isso, porque, eu acho lindo, eu acho que o juiz ganha muito, mas eu não tenho perfil, eu não consigo, não tenho perfil de ter paciência para aguentar uma audiência, para ouvir coisas que você não quer, certo? Para ter uma vida fiscalizada. Isso nós temos, certo? Nós temos controle de postagens até em redes sociais. Você é uma pessoa pública, então você tem que ver até isso. Se você está preparado, não é que a gente tem que ser diferente, tá, gente? Um dia uma servidora falou assim, doutora, meu sonho era ser juíza do trabalho, mas eu acho que eu não vou mais, porque eu acho que eu não vou conseguir ir vou falar o nome do supermercado, no Big Lar de chinelo. Eu falei, mas eu vou no Big Lar de chinelo. Eu falei, não é assim. Eu falei, você tem que pensar o seguinte, lógico que você tem que ter uma postura, uma conduta ilibada, mas não significa que você não possa viver. Então, você tem que conhecer a carreira. Você estabeleceu o seu objetivo, você vai elencar metas para você conseguir. Isso vai, eu não falei porque é o óbvio, mas vai muito estudo,
vai rotina. E não são quantidade de horas estudadas, são horas de qualidade estudadas. Eu lembro que eu tinha dias que eu conseguia estudar 2 horas, mas eu preferia estudar aquelas 2 horas do que ficar 4 horas ali sentada sem produzir. Então, são essas, assim, as dicas que eu posso... Eu falei, o tempo realmente vai muito rápido nessas lives, mas as principais seriam essas. Rotina, primeiro estabelecer seu objetivo, depois as metas para você atingir esses objetivos, tirar as desculpas, tá? Isso eu vou falar para vocês. Eu vou até olhar assim, bem no fundinho do olho. Em todas as carreiras, para tudo na vida. Filho não é desculpa, falta de tempo não é desculpa, porque quando a gente quer e tem um objetivo definido, você dá um jeito, você vai lá e faz. Marido não é desculpa, mulher não é desculpa, falta de dinheiro não é desculpa, eu não tinha, eu trabalhava, não tive como só estudar, eu trabalhava, dava aula, advogava, então não tem desculpa. Tem o seu objetivo, siga em frente, curse uma boa faculdade, se rodeie de pessoas que possam também te ajudar nessa capacitação e eu tenho certeza que vocês terão êxito no que escolher, tá certo? E as minhas considerações finais são essas, né? Agradecendo novamente o convite da Unicentral, o seu convite, Tânia, mandando um abraço para a Fayad também, e lisonjeada com o convite, sempre à disposição aí para poder contribuir um pouquinho com vocês. Muito obrigada, doutora Graziele. A senhora que contribuiu muito e engrandece essa instituição. Tá? Tudo de bom. Muito obrigada. Felicidades. Prazer estar contigo. Tá? Prazer foi meu. Boa noite para todos. Boa noite.